Shalom, povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Nós vamos ter agora um estudo de caso profético, né? E eu quero começar falando da reconstrução dos muros, que foi dada a missão a Neemias, e que sirva para reconstruir muros da família de Deus nesses últimos dias. Quando a gente vê em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Veja, o tempo é crítico e a batalha pela família está se intensificando. E os muros espirituais que deveriam protegê-los ou protegê-la estão ruindo. Casamentos estão sendo atacados, filhos estão se perdendo e a cultura do mundo tenta redefinir o que Deus já havia estabelecido. E por isso, Deus está levantando uma nova geração, uma geração como Neemias, edificadores do reino, que se recusarão a ver a destruição sem agir. Existe uma chamada profética de Neemias. Quem era Neemias, né? Vivia lá, no exílio, longe de Jerusalém. Mas quando ouviu que os muros da cidade estavam destruídos, o seu espírito se moveu. Ele chorou, ele jejuou, ele orou, pois sabia que o povo de Deus estava vulnerável. Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz: Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Veja, Neemias entendeu que a reconstrução dos muros era urgente. Escreva aí nos comentários. Reconstrução dos muros. Urgente. Reconstrução dos muros. Urgente. Os muros espirituais das nossas famílias precisam ser reerguidos nesses últimos tempos. E nos dias de Neemias, os inimigos, né, zombavam e tentavam impedir a reconstrução. E o mesmo está acontecendo hoje. O inimigo está zombando e querendo destruir as famílias de Deus. Quer remover os princípios de Deus e implantar uma nova cultura. Mas Deus está chamando os pais, as mães, os líderes, os filhos, para se levantarem como Neemias e reerguerem os muros caídos, os muros derrubados. E existem 3 princípios bíblicos para você reconstruir os muros da sua família. Primeiro princípio, oração e jejum. Isso é o começo da reconstrução. Neemias, ele não começou logo com a força humana, mas ele foi estratégico. Começou com intercessão, buscando por direção divina, antes de colocar, vamos dizer, a primeira pedra da reconstrução.
E a gente sabe que lá no livro de Neemias mesmo, capítulo 1, versículo 11, diz: Ó Senhor, esteja, pois, atento o teu ouvido à oração do teu servo. E por que você não faz isso? Coloca aí nos comentários a palavra atento à oração. Veja, famílias fortes, elas começam com um altar forte. Hã? Isso, altar forte. Coloca aí nos comentários. Altar forte, né? Porque famílias fortes começam com um altar forte. Sem oração e sem santidade, os muros continuarão o quê? Caídos. E não é isso que nós queremos. Nem para mim e nem para você. E eu te pergunto, quem está disposto a lutar pela sua família em oração? Coloca aí, eis-me aqui, Senhor. Quer queira, quer você não queira, existe uma guerra espiritual que você talvez veja, talvez não esteja vendo. E essa guerra espiritual é uma luta pela geração futura. Quem conquistará a geração futura? E Neemias, ele entendeu que a reconstrução não viria sem oposição. Tinha Sambalate, tinha Tobias, que eles zombavam, tentavam desanimar e até ameaçaram atacar. Veja, mas no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 18, diz que os edificadores, cada um trazia a sua espada na cinta, enquanto edificavam. Eles estavam trabalhando, reconstruindo os muros, mas vamos dizer assim, trabalhava com a mão e a outra estava a espada. Dizia que estava na cinta, mas eu fiz aqui a simbologia de trabalhar e estar com a espada aguardando, protegendo, intimidando. Se você ora, se você está com a sua espada na mão, a Bíblia Sagrada, está lendo, está declarando, você está de prontidão, você está de sentinela. Se os problemas virem, se o inimigo vir te atacar, vai ver que você está, vamos dizer, armado espiritualmente. Ele vai pensar duas vezes antes de efetuar um ataque contra você. Por quê? Porque seu muro ali, ele está sendo reerguido. E as famílias precisam lutar no espírito. Pois hoje, a luta não é contra paredes físicas, mas está sendo contra ideologias, ataques espirituais, distrações, que isso tem afastado os filhos de Deus. Pais e líderes espirituais devem vigiar, devem orar, devem proteger as suas casas desses ataques do inimigo. Feche a porta, levante um muro. E quem está disposto a pegar a sua espada espiritual e lutar pela sua família? Existe uma restauração da aliança. É o convite que Deus faz ao retorno à santidade. Pois, depois que os muros foram reconstruídos, Neemias liderou o povo a renovar a sua aliança com Deus. Em Êxodo, capítulo 24, versículo 7, diz que o povo respondeu: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. E as famílias precisam retornar essa aliança com Deus. Se queremos um futuro brilhante de bênção para nossos filhos, nós precisamos ensiná-los os caminhos do Senhor. Veja, os muros não são apenas proteção, mas um compromisso de viver para Deus. E eu te pergunto, quem está disposto a restaurar a aliança da sua família com o Senhor? Aí você coloca aí, restaurando a aliança com o Senhor. Escreva nos comentários.
restaurando a aliança com o Senhor. Se você quiser, você continua colocando: eu e minha família serviremos ao Senhor. Você escolhe aí, tá? Mas escreva algo nos comentários. Existe um grande despertar. As famílias, elas estão sendo guardadas pelo Altíssimo. Mas precisa que eu e você, nós façamos a nossa parte. Se o tempo do fim já está próximos de uma crise, todos os tipos de crise, mas também estamos às portas do avivamento. E os Salmos 91, versículo 7, fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. As famílias que estiverem debaixo da proteção de Deus, elas serão fortalezas espirituais nos últimos dias. E eu te pergunto, você está pronto para levantar os muros? É hora de restaurar os muros. E por isso, eu te chamo e convido para fazer uma declaração, profeta. Repita comigo: Senhor, eu me coloco na brecha pela minha família. Não permitirei que os muros caiam. Fortalece-me, Senhor, para lutar e guardar aqueles que me destes, em nome de Jesus. Estamos vivendo um momento de não sermos passivos. É um momento, é um chamado para restabelecer o altar da oração em nosso lar. De ensinar os nossos filhos os princípios do reino. De estarmos vigilantes contra as estratégias do inimigo. E hoje, eu e minha casa está guardada pelo Senhor. Escreve nos comentários: minha casa está guardada pelo Senhor. E vamos ver uma história fictícia de um personagem. Eu vou chamá-lo de Eliaquim. E nesse estudo de caso, vai haver a reconstrução dos muros do seu lar. Isaías, capítulo 61, versículo 4, diz: edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão as cidades destruídas e renovarão as ruínas de muitas gerações. Veja. Existia uma cidade, eu vou chamar cidade de Tel, lá nos desertos de Israel, uma terra esquecida. Mas um dia, o personagem fictício Eliaquim, ele acordou com um peso no seu coração, um sonho que parecia mais real do que qualquer coisa que ele já havia experimentado. E no sonho, o personagem Eliaquim, ele viu uma muralha gigantesca, mas ela estava rachada e ela estava em ruínas. Ele viu serpentes saindo das brechas e entrando e invadindo a cidade, devorando famílias inteiras. Mas ele tinha uma voz que ecoava pelo vento: levante os muros antes que seja tarde. Guarde as famílias do meu povo. E Eliaquim acordou ali. E era apenas um sonho ou um chamado divino? O que você acha? Nessa visão, nesse sonho, ele sabia que algo estava errado.
O mundo estava mudado, estava mudando também rapidamente. Valores estavam sendo corrompidos. E as famílias estavam o quê? À deriva. Mas o que ele aqui poderia fazer? O inimigo não quer que os muros sejam reerguidos. Ele aqui toma a decisão de começar a orar e jejuar e buscar direção, buscar entendimento. Foi quando ele lembrou que Neemias tinha recebido um chamado e Neemias tinha reerguido as muralhas da cidade. Ele aqui percebeu que o mesmo Espírito que tinha tentado impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém continuava agindo hoje, tentando destruir as famílias. E no mesmo dia, o telefone de Eliaquim toca. Era um antigo amigo seu. Eu vou chamar de José. Ele era um rabino messiânico que liderava um grupo de oração ali em secretos. E ele disse: Eliaquim, preciso falar com você. Algo está acontecendo. Pessoas estão desaparecendo. Jovens estão sendo seduzidos por doutrinas estranhas. E o Senhor me mostrou que devemos restaurar o fundamento da família antes que a escuridão tome conta. E ele aqui sentiu nessa chamada telefônica o Espírito Santo queimar dentro dele, pois era um alerta. Escreve aí nos comentários. Era um alerta. O inimigo estava tramando algo contra as famílias. Mas Deus estava levantando homens e mulheres de orações, intercessores, intercessoras. E Deus estava chamando-os para agir antes do fim, antes que não tivesse mais jeito. E existe chaves que Deus está nos entregando hoje para a restauração. Oração, santidade, intercessão. E Eliaquim decidiu reunir sua casa para orar, pois ele sabia que o primeiro muro a ser levantado era o muro espiritual. E ele se lembrou do Salmo 127, 1. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a sua esposa, Radassa, e seus 3 filhos começaram a se unir em um clamor. E todas as noites eles se ajoelhavam e clamavam para que Deus os fortalecesse para esse tempo dos fins, para esse tempo profético. Todas as noites eles se ajoelhavam, eles clamavam em família. E então algo estranho aconteceu, pois em uma noite, enquanto eles oravam, um vento forte varreu a casa. A luz piscou e Eliaquim e sua família sentiram uma presença poderosa do Espírito Santo de Deus. E ouviu-se uma voz: estou levantando muros, vocês serão atalaias minhas. E eles caíram de joelhos, chorando, pois Deus ali estava confirmando o que eles antes não tinham ainda visto. E o chamado era: vocês devem agir.
vocês devem agir. Existe o ataque dos inimigos. Eliaquim e José começaram a ensinar sobre a importância de restaurar a família nos tempos finais. E veio resistência dos inimigos. Mas também eles começaram a contactar líderes influentes, pessoas da sociedade, a restaurarem as famílias. E alguns outros líderes começaram também a ridicularizar a ideia, chamando Eliaquim e os demais de fanáticos. Usaram redes sociais, começaram a censurá-los. Mas Eliaquim, José e as famílias começaram a se levantar e perceberam que ali, nessa oposição, existia o espírito de Sambalate, existia o espírito de Tobias, que estavam agindo novamente, zombando, perseguindo, tentando impedir a reconstrução dos muros. João, capítulo 10, versículo 10. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E Eliaquim não cedeu. José não cedeu. As famílias não cederam, pois eles sabiam o que estava fazendo. Era profético. E a cada encontro, a cada reunião, a cada culto, os casamentos eram restaurados. Filhos rebeldes voltavam para casa. E uma nova geração se levantava para dizer: minha casa servirá ao Senhor. Escreve aí nos comentários e declara. Declara em alto e bom tom, uma voz: minha casa servirá ao Senhor. Minha casa servirá ao Senhor. Minha casa servirá ao Senhor. E Eliaquim contemplou a vitória. O muro foi reconstruído no seu lar. Pois, em uma noite, quando estavam reunidos em oração, um jovem chamado Jair correu para dentro do templo e ele estava chorando. E o jovem declarou: eu estava prestes a entrar em um ritual do mal. E meus amigos foram, mas algo me disse para vir até aqui, nesse templo, nessa igreja, pois eu vi uma visão, um muro cercando a cidade, e eu estava do lado de fora, sozinho e perdido. Então eu vi vocês nessa visão, orando, com tochas na mão, chamando e clamando o meu nome. E a profecia estava se cumprindo, pois o muro espiritual estava sendo reconstruído. E a voz de Deus, a voz ecoava no mundo espiritual, chamando os perdidos. E o jovem Jair disse: e por isso eu estou aqui. Pois vejo que famílias estão sendo restauradas. Eu estou vendo que existe um altar de oração que antes eu não conhecia, antes estava destruído. Eu vi que o inimigo também não conseguiu destruir a mim, pois Deus levantou vocês. Veja, em Neemias capítulo 4, versículo 18, diz que cada edificadores traziam sua espada assim, e assim edificavam os muros. E é isso que o Senhor quer,
desses fins dos tempos. Que eu e você tragamos a espada em nossa cinta e continuemos a edificar os muros. Pois o grande alerta profético foi liberado. Você está pronto? Antes de partir para outras missões, Eliaquim foi tendo outros sonhos. Ele viu tempestades se formando no horizonte. Isso a gente vai falar em um outro episódio. Fica o chamado. Chamado para ativação. Chamado para edificação. Pois essa história, esse estudo de caso, não é só de Eliaquim, mas ela é minha e sua. Nós vamos fazer a diferença. Vamos atender o chamado. Vamos receber a missão de reconstruir os muros. Coloca aí nos comentários. Missão. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Que Deus te proteja. Que Deus te ajude nas revelações nesse tempo profético. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Lembrando, às 21h30 temos a live sobre a família. Não perca. Te espero